Bem, e o 100 mangakas de hoje é com um cara da antigueira, hein? Classicão e super importante no que diz respeito ao mangá que a gente conhece hoje. Kitazawa Rakuten. Nascido em 1876, o Rakuten ele foi um cara que presenciou toda a mudança social, cultural japonesa. Ele presenciou toda a entrada de estrangeirismos, de coisas europeias no Japão. E com isso, movimentos artísticos, revistas e quadrinhos influenciou ele a seguir a carreira de mangaka. Ele passa a trabalhar em jornais como chargista, como desenhista e tudo mais. Ele era muito inspirado na pintura ocidental. Tanto que um australiano meio que torna tutor dele, ensina ele a arte de fazer quadrinho. Inclusive, o Rakuten é o cara que cunhou o termo mangá, como a gente conhece hoje. Não foi o Hokusai, foi o Rakuten para designar histórias em quadrinhos que eram feitas no Japão, mas com uma forte influência de produções ocidentais. E em 1899 ele trabalha no Didi Shimpo, e ali dentro do Didi Shimpo, que foi um jornal muito popular no Japão, ele cria o Didi Mangá. O Didi Mangá eram histórias quadrinizadas ou imagens de humor, né? E era tipo fazer parte de um complemento e tudo mais. E aí em 1902 ele faz sua primeira tira em quadrinho, né? O seu mangazinho de fato, né? Só era uma série, mas era uma tirinha. E aí em 1905 ele cria a Tokyo Punk, que foi uma grande revista de humor japonesa que era inspirada na Punk, na Rick e diversas outras publicações ocidentais de humor. Em 1914 ele cria a Kodomo no Tomo, que eram historinhas cômicas com personagens tipo animaizinhos e tudo mais. Era mais ilustrado, não era bem uma sequencialidade, um quadrinho de fato, né? Mas em algumas historinhas assim ele fazia uma sequência narrativa quadrinizada. Podemos dizer que em 28 ele cria sua primeira série, né? A Tunda Hanekojo, que era uma história de uma menininha que fazia altas peripécias. O Rakuten foi muito importante por ter feito com que a profissão de mangá fosse valorizada, né? Ele fez diversos estúdios, diversas associações com artistas de quadrinhos. Lembrando que nessa época não existia tipo mangaka, era o mangakisha, era o jornalista de humor que fazia histórias em quadrinhos. Mas aí com o Rakuten e outros autores contemporâneos a ele, as coisas foram mudando, foram feitas associações e o mangá pôde se desenvolver até o que a gente conhece hoje. Esse cara aqui é importantíssimo e fez história.